Bom dia, estamos aqui iniciando a nossa live, esperando a Dani entrar, aqui em nome da Pacto. Lá, já começando a entrar, bom dia a todos, estamos aqui. Bom dia, Janda, querida, que tá aí. Aí esperando a Dani. Bom Bom dia! dia, Agora oficialmente, que a gente já se falou muito agora de manhã. Que bom estar nem aqui. fale, A gente muito bom. tinha essa ideia, né, de trazer as nossas conversas, que são tantas, né, seja como profissionais e como amigas, para um espaço assim onde a gente pudesse ver as pessoas, conversar com as pessoas. E isso é a Pactum, é uma parceria minha e da Adriana, que tem esse objetivo, que nos apaixonamos pela mediação, quando nós percebemos o poder que a mediação tem de ajudar as pessoas a resolverem suas questões de uma forma mais humana, mais calma, e principalmente de uma forma que todo mundo sai ganhando. Então, isso é a Pactum. Muito bem-vindos. Eu passo, então, Bem-vindo a todos. a palavra à Espera Adriana. Estou vendo a isso, vamos esperar um Lícia. pouquinho. Isso, a gente vai esperar O dar pessoal 10 está horas. começando. Estou vendo a Isso. Lícia. Acabou de dar, na verdade, a gente espera mais um minutinho e Pode começa, dar? né? Sim, Tá, estou vamos vendo. esperar um Vamos esperar pouquinho. mais uns minutinhos aí para as pessoas Sim, poderem entrar, a gente se acalmar aqui também, se aquecer, né? sim, Fazer um a Eliane exercício de entrou. a Eliane, minha cunhada, seja bem-vinda. A gente faz aqui um exercício de presença. Sônia, nossa amiga. Quem tiver uma pergunta ou quiser fazer um comentário, pode escrever ali no chat. No final, se a gente não conseguir durante a live, a gente responde. A gente faz questão de responder todas as perguntas. Não foi à toa que a gente Sim, escolheu esse assunto, né, Adriana? Porque nós estamos aí numa situação complicada, né? Todo mundo muito à sim. flor da pele, com situação financeira, com situação de ter que dividir um espaço. Né? Ontem eu ouvi uma expressão que eu gostei muito, que é que as nossas casas viraram human office, são escritórios de humanos, né? Não são home office, onde Ah, calls de empresas competem com crianças estudando online, tendo que se adaptar, com cachorro latindo, máquina de lavar ligada, necessidade de é fazer verdade. almoço. Bom dia para a Sônia que entrou, que é nossa amiga também. E, aliás, Bem-vinda. está acontecendo algo aqui, assim, bem do contexto que a gente está vivendo, né? Há tempos que a gente não sai, não se arruma, e eu fui me arrumar, fazer uma maquiagem, e já estou aqui sentindo a maquiagem. Que Ai, saudades de meu botar Deus. uma roupa de passear, né? Aí separei lá uma roupa, legal. Aí eu falei, vou fazer uma básica aqui, né? Faz tanto tempo, ainda mais nesse dia tão especial hoje, da gente estar aqui nessa conversa. E aí, se vocês estão vendo meus olhos lacrimejantes, essa maquiagem, É meu isso aí. Bom Deus, dia, pode então. Acho que a gente pensar. pode. Já são 10h02, acho que a gente pode Sim, começar e as pessoas vão entrando à medida que sentirem isso. que é possível, né? Uhum. Então, entrando Você quer começar especificamente. de novo? Né? Isso. Oi? Uhum. Eu Você vou. quer começar de novo apresentando? Vamos lá, Eu o que a acho que, gente... então, assim, mais uma vez, falando aqui um pouquinho da Pactum, que é uma parceria que trabalha com mediação particular, que acredita que as pessoas são sim capazes de serem juízas das próprias causas, que elas que estão vivendo o conflito são capazes de elas mesmas, muitas vezes com a ajuda do mediador, porque quando a gente está envolvido no conflito não é tão simples, não é um botão liga e desliga, às vezes a gente precisa de uma Sim. ajuda, e o mediador faz justamente esse trabalho, né, de aproximar, de entender quais são os pontos que ligam os interesses reais das pessoas, interesses aqui falados como o que elas realmente
precisam, e nem sempre o que elas precisam é o que elas querem. Então, a escuta entra muito nesse caminho. E como a Adriana gosta muito de estudar a escuta e sabe bastante sobre isso, a gente conversando teve essa ideia de trazer isso de uma forma não técnica. Então, mediadores, nos desculpem, a gente não vai falar aqui de forma técnica, não vai usar termos técnicos, a gente vai falar aqui, sim, sobre técnica, mas como mães, esposas também. Então, quem está aqui, além da mediadora, é a Daniela e a Adriana. Daniela, mãe de 2 filhos, casada com o José Eduardo, que está vivendo tudo isso que nem todo mundo. E a Adriana, então, que eu vou passar a palavra para que ela mesma se apresente, que nada melhor do que isso, né? Então, bom dia, estou muito feliz de estar compartilhando esse espaço virtual aqui com vocês, que tem amigas aí queridas, a Cris, a Ana, eu vi entrar, a Lisa, a Dani agora entrou, a Janda querida, nossa mentora querida. Está nos prestigiando aqui, Janda, um beijo para você, Dani, oi, que bom, estou muito feliz, né, nesse momento, e principalmente, né, Dani, de trazer algo que a gente entende que seja tão importante, que é essa questão da escuta. E quando você falou que eu gosto de estudar, comecei a estudar, sim, eu comecei a estudar a escuta empática, ativa, porque um determinado momento da minha vida como mediadora é que eu me dei conta que eu não sabia escutar, né, que a gente realmente tem essa dificuldade, né, e aí que eu comecei a entrar esse caminho de estudar, começar a entender o que é essa escuta mesmo, né? Porque para nós que somos mediadores é a nossa principal ferramenta, né? A gente está lá todo dia usando em todas as sessões, todo o tempo, e na prática, né, principalmente aí das mediações privadas, a gente também, né, para quem não me conhece, eu também atuo no fórum de Jundiaí, de Valinhos, aqui de Campinas, mas também fazemos as mediações privadas aqui nessa parceria da Pacto, né? E a gente constata muito na prática, né, como a escuta, quando bem exercida, a todo tempo, né, nas nossas sessões, ela é capaz de melhorar a qualidade de interação, de comunicação das partes e, acima de tudo, de transformar as pessoas frente ao conflito, né, e transformar o conflito. Então, é por isso que a gente trouxe aqui um pouquinho hoje para conversar da escuta, mas no contexto, né, que a gente está vivendo, que é o contexto familiar. Onde os conflitos estão muito acirrados, né? Que a gente tem ouvido muito. Sim. Várias pessoas, né, têm nos procurado justamente por conta disso. Pode falar. Não, eu ia falar justamente, como eu toquei na palavra conflito, que é o que a gente lida todos os dias, eu acho que dá só uma clareada, o que é o conflito, como a gente enxerga, também é importante para a gente começar a conversa da escuta, né, Dani? Isso, muito importante. Primeiro eu quero só dar um oi para a Mauana, que também é nossa querida amiga, e o Tiago, que também está aí nos vendo, acompanhando, e que é parte interessada nesse assunto, que é o filho da Adriana. Então, é importante que a gente diga e faça aqui uma explicação rápida sobre o que é o conflito, né? Porque, às vezes, as pessoas confundem conflito com confronto ou disputa. Ninguém gosta de conflito, porque quando a gente fala a palavra conflito, já vem a ideia de briga, de raiva. De posições, de opiniões, de uma divergência. O problema começa a acontecer quando esse conflito não é bem tratado, bem cuidado, e ele vira uma disputa. O que a gente fala em mediação, que ele escala. Vamos falar bem português, quando a bomba explode. Quando a bomba explode, as pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas não conseguem mais se ver e principalmente não conseguem mais se escutar. Então aqui, quando a gente fala em conflito, a gente vai falar num conflito que muitas vezes já escalou. Porque o conflito, como eu disse antes, quando ele é bem tratado, ele gera oportunidade de você verificar a sua opinião, rever a sua posição, não necessariamente você aceitar. Mas acho que esse é o grande objetivo do que a gente está fazendo aqui hoje. É ouvir para entender e não necessariamente concordar. Então, a divergência não significa
adversariedade. Não é porque eu não concordo com a Adriana que eu preciso ser inimiga ou adversária da Adriana e não preciso ver a Adriana como a minha inimiga. Então essa é a ideia, que a gente, como a gente brinca, ligue o ouvido de ouvir e não de escutar e os olhos de ver e não enxergar e trate essa questão como ela realmente merece ser tratada. Como o fato de que cada um tem o seu lugar e vê a questão da sua posição. Então, acho isso importante e é desse lugar que a gente vai falar sobre escuta. Isso, e aí é para a gente se situar, né, no contexto que a gente está, que a gente propôs essa escuta empática no contexto familiar, né, porque o distanciamento social está suscitando o inverso, que é um convívio, um maior convívio familiar. Estamos confinados em nossas casas, com nossos familiares, e a escuta aí entra justamente como essa possibilidade de nos ajudar a lidar com esses conflitos, a resolver esses conflitos, e mais do que isso, pode nos ajudar a criar uma ponte com os nossos entes queridos que estão em nossa casa, com os nossos filhos, maridos, companheiros, com as outras familiares que às vezes estão vivendo conosco, né, convivendo, né, como a palavra diz, vivendo com, e até com quem não está convivendo, porque às vezes estamos sobre o mesmo teto, e tem aquele que acaba se isolando, ficando num só ambiente. Então, a escuta que a gente traz aqui para conversar um pouquinho, essa escuta que tem esse poder também de transformar, de criar uma ponte e aproximar as pessoas. E é por isso que a gente achou tão interessante, legal, assim, estar conversando um pouco dessas questões, né, da escuta, né, e por isso que a gente nomeia como escuta empática, escutativa, né, para os mediadores, e escuta empática, porque diz respeito à empatia, né, aliás, né, Dani, acho que nesse momento é importante aqui que a gente faça uma pergunta e proponha até uma reflexão para quem está nos vendo, né, e nos acompanhando aqui, nos dando essa honra de estar aqui nos ouvindo, muitas pessoas que a gente gosta, né, que a gente conhece, e pessoas que a gente não conhece, mas que são muito bem-vindas, que a gente passa a conhecer a partir de agora. Eu deixo aqui uma pergunta, eu gostaria que cada um pensasse. Como é que anda a sua escuta? Quantas vezes essa semana o filho foi falar e você disse, eu já sei o que você vai dizer. O marido foi falar alguma coisa, você disse assim, ai não, agora não, por favor. Então, como anda a sua escuta? Sim, porque a gente tem que lembrar, primeira coisa, escutar não é a mesma coisa que ouvir, né? Ouvir é uma habilidade sensorial. A gente está aqui conversando, com certeza há vários ruídos que vocês estão ouvindo. O barulho do carro lá fora, de um cachorro latindo, uma música. São esses ruídos a gente está ouvindo. Agora, o escutar vai muito além disso, né? O escutar, ele requer a gente entender não só o que o outro está falando, mas aquilo que causa em nós quando o outro fala e aquilo que o outro está falando e como ele está falando. Que, seja assim, seja como ele chegue, né? Já às vezes falando de uma forma mais violenta ou não, ou querendo conversar, à medida que essa pessoa vai falando, primeira coisa assim, a gente quer logo entender o que ele quer, ou se vai fazer algum pedido, e aquilo já vai nos causando muitas sensações, muitos sentimentos, ou às vezes de indignação, de preocupação, até de raiva, às vezes alguma coisa que já nos, né, atua, né, em nós emocionalmente. Então, a escuta, ela requer mesmo que a gente tente compreender o que o outro está falando e parar um pouco para também tentar ver o que aquilo está causando, né, em nós. E sentir-se escutado é uma necessidade de todos nós, isso não há dúvida. Por isso que a gente fala que a escuta é uma habilidade, né? Muito mais do que ouvir, é uma habilidade. E essa escuta, né, Dani, aqui a primeira coisa que eu considero que é importante a gente entender um pouco, que um primeiro passo para a gente começar, né, exercer essa habilidade da escuta é aquilo que a gente chama de presença. Para escutar, a gente precisa estar presente e oferecer essa presença para o outro. Outro dia eu estava lendo, eu achei muito bonito, né, que o autor falava que uma das maiores dádivas do ser humano que a gente pode oferecer para o outro é a presença.
E a escuta é você oferecer a presença, mas não uma mera presença física, né? Mas uma presença que pede com que, naquele momento, a gente possa sair de nós para ir ao encontro do outro. E é por isso que a gente chama, né, como eu já iniciei falando, da escuta empática, né? Que nos exige primeiro essa empatia, dar esse passo, né, da empatia. Exatamente. Que, aliás, é algo importante agora também entender um pouquinho o que é empatia, né, Dani? Empatia daria aqui 1 hora muito mais de conversa, né? Eu brinco que tem metros de livros sobre qualquer coisa que a gente quiser falar, vai ter metros de livros. Mas acho que é importante que a gente diga que, como a Adriana falou, ouvir é uma habilidade. E sendo uma habilidade, a gente pode treinar isso. E não é fácil. Por quê? Porque assim como no conflito, quando ele acontece, né? Aqui, e ele escala, como eu falei no começo. Na verdade, assim, a mera discordância já faz acionar o nosso mecanismo de luta ou fuga. Então, isso é a primeira coisa. Quando a gente ouve alguma coisa que entra mal, a gente já ou briga ou foge, ou evita ou encara. Então, assim, essa habilidade da escuta pressupõe já de cara isso, é tentar, sabe, respira e não pira, é mais ou menos isso, cada um vai ter seu jeito de fazer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas sobre empatia, é importante dizer que empatia não é o que a gente está acostumado a dizer. De uma forma, ouvir, eu vou calçar os sapatos do outro. Né? Essa frase é muito linda, eu acho muito bacana, mas calçar os sapatos do outro nem sempre é sentir como o outro, porque às vezes o outro calça um número maior do que a gente, então não é desconfortável. Empatia é sentir com o outro, é sentir como se fosse o outro, de uma forma não técnica, é isso. É você conseguir entrar no mundo do outro. E essa presença que a Adriana falou me traz aqui aquela frase do Rubem Alves, que diz que existem muitos cursos de oratória, mas muito poucos de escutatória. Né? De a gente treinar a habilidade de escutar. E escutar estando presente e tentando sentir o que aquela pessoa está sentindo. Daniela, é fácil simplesmente parar de julgar? Não, é muito difícil. É muito. Por quê? Primeiro, porque é humano. Segundo, porque pressupõe um esforço cerebral muito grande. É realmente, a palavra diz tudo, uma escolha. Você não vai conseguir com todo mundo. E nem tente. Né? Então, a empatia é isso, de uma forma bem simples. É você estar tentando viver com o outro. Sentindo o que ele sente, não dizendo assim, se eu fosse a Adriana, nesse caso, às vezes a gente vê muito isso na mediação, né, Adriana? Se eu fosse a Adriana, eu faria dessa forma. Você não está sendo empático nesse momento, você só está trocando de papel sendo você. Você tem que tentar entender a questão como se você fosse a Adriana, com as crenças, com os valores, com as coisas que ela trouxe da família dela. Essa semana eu recebi aqui uma mensagem que falava sobre o que o Marshall Rosenberg, da CNV, fala que sentir empatia é como surfar numa onda. É você, apesar da dificuldade, você se manter firme ali em cima e querendo entender o que aquela pessoa está vivendo, o que ela está sentindo, para terminar sentindo a dor que ela está sentindo, sendo ela, não sendo você. Com suas lentes, com as suas verdades, mas com aquilo que ela traz. Isso é empatia, para mim. Aliás, você citou muito bem o Rubem Alves, né, abrindo parênteses, já refleti muito sobre isso, dele falar, né, a gente tem muitos cursos de oratória e não de escutatória, né, que eu acho que deveria ter até nas escolas, porque se pensar, Dani, as crianças, elas, desde pequenas, e isso está na nossa cultura, na nossa educação, são ensinadas a falar, mas não a escutar. E, aliás, quem se sobressai na escola, né? É o aluno que levanta a mão, está toda hora perguntando, participando. Alguma vez, em alguma reunião, a professora elogiou seu filho porque ele fica quieto, né? Ele não levanta a mão. Então, e até um julgamento, porque ele fica quieto, não levanta a mão, parece que ele não participa, que ele não está presente, né? Então, assim, voltando a essa palavra, então, eu queria só comentar isso, também é uma forma, é importante a gente ter essa noção, né, que isso também faz parte da nossa cultura e educação, né, que a gente não tem a educação para o escutar.
E aí, tornando mesmo essa palavra tão importante que é o primeiro passo da escuta, né? Essa presença de ir ao encontro do outro e deixar-se afetar pelo outro. Ah, mas daí você chega para mim e vai falar, ah, mas eu estou aqui em casa, já assim, pilhada, né? Aquele dia cheio, porque a gente tem, né, se deixado afetar por muitas emoções, e meu filho já chega lá gritando comigo, já bravo, como que eu vou criar esse espaço, né? Como que eu... E eu digo que, às vezes, nesse momento, é até o recuar, né? O recuar e silenciar. Contar até 3, até 10. O famoso inspira e não pira, que eu digo muito para os meus filhos. Né? Na hora então, que eu vejo o negócio pegando fogo, eu digo, inspira e não pira. Como que você vai manter presente? Poxa, já chega lá com aquela comunicação violenta, né? Violento, né? Então, assim, cada um buscando em si, né, vai saber uma melhor forma de, talvez, contar isso até 3, respirar, né, e a gente brinca muito, eu e a Dani, né, não tirar o meu alicerce, né, para que eu possa... Né, Janda? Onde está o meu alicerce? O que me faz não sair do eixo? Isso! Então, acionar isso lá na gente para que a gente possa oferecer essa presença. Então, é o recuar, né, para dar esse espaço e até para que ele possa sentir essa segurança, esse acolhimento, né. E isso porque a primeira, assim, o que a gente, né, pelo menos nas sessões de mediação a gente fala, a gente prepara um espaço para receber as partes, mas acima de tudo o que a gente tem que preparar é um espaço para escuta, né, essa simbologia de um espaço de acolhimento e cuidado, porque preparar um espaço, oferecer um espaço para escutar, é isso, é você deixar que o outro se sinta acolhido, né, naquele momento que você vai escutar ele, né, claro que tudo isso daí parece muito, né, não é mecânico, né? Eu ia então, dizer, assim, que tal a gente fazer, então, na prática, o que a gente está falando, né, que a gente está dizendo que deve ter, né, mas que tal a gente fazer como não deve ter, né? Então, Adriana, vem me contar, chega perto aqui de mim, querendo, precisando de uma escuta ativa nesse momento. Sim, vamos dar então um exemplo, o que... que não situação... é escuta empática, né? Isso, então, nós vamos dar então, 2 exemplos aqui rapidinho, daria para dar muito sobre aquilo que a gente ouve falar, que são os ladrões de empatia e de presença, né? Sim. Sim. Dani, meu Deus do céu, nossa, eu tô muito nervosa, nossa, eu tô muito chateada, você não acredita que aconteceu hoje, sabe? Eu já levantei, e aí já tava uma bagunça nessa casa, aquilo me tirou do sério. Nossa, Dani, nossa, eu não aguento mais, eu tô assim, realmente, assim, com a gota d'água para explodir aqui. Não aguento mais. Pois é, então, menina, sabe que eu tô vendo aqui que ontem foi demitido o Mandetta, que absurdo, como é que vai ser isso aqui, daqui pra frente? Quem é que vai cuidar disso? Ou seja, coitada, né? Tudo que ela não teve foi uma escuta, eu nem escutei do que ela estava falando, né? E tem aquela outra situação que você vai contar uma coisa, ó, a Janda tá colocando aqui, alicerce, buscar uma forma de se abastecer para fortalecer sua inteligência emocional. Perfeito, é isso aí. Você vai buscar o que é o respirar, é o contar até 3, como dizia a Super Nani, que eu nunca esqueço, pensa quando você quiser explodir, pensa num lugar bonito que você gosta. O que é o seu alicerce para não explodir? Sim. Né? Então agora a gente volta aqui e a gente vai fazer um outro exemplo, que também é um grande ladrão de empatia, que eu vou conversar com a Adriana, e a Adriana agora vai fazer o contraponto aí. Nossa, Adriana, eu tenho sentido tanta dor de cabeça, eu tô preocupada. Eu não sei se é do meu olho, eu estou usando óculos, não sei se é alguma coisa alimentar, não sei o que está acontecendo, que eu tô preocupada, que eu tô com dor de cabeça. Não sei. Nossa, Dani, olha, você sabe que eu também sinto muita dor de cabeça, e outro dia conversando com a minha vizinha, ela me orientou, ela me sugeriu um médico muito bom que ela tá indo. Se quiser eu passo o contato dele, eu acho que ele vai te ajudar, porque, sabe, essas coisas de dor de cabeça, a gente nunca sabe o que tem por trás, né? Pode ser uma dorzinha, pode ser um estresse, mas vai saber, né? E eu achei ótimo, ela me indicou um profissional, que eu já fui, marquei. Você quer que eu te mande?
Ai, É então. aquela pessoa que além de não terminar de ouvir, ela até como ela é muito boa de escuta, ela escutou um pouquinho, porque tem pessoas que não escutam, que já interrompem e chegam e dizem, Já dá um conselho, né? ou dá um A conselho, solução. ou diz assim, você tá com dor de cabeça, mas eu tô com dor no peito, eu acho que eu vou infartar amanhã. Conta uma coisa maior, né? Mas isso é Ou matéria já, que a gente poderia falar aqui até meio-dia. ou já dá solução, né? Além de já, ela ouviu, só ouviu, né? Ela já pôs o que ela está sentindo também e já deu a solução para você, viu? Daqui a pouco a sua dor de cabeça já está curada, né? Exatamente. Então, ô Dani, é bem isso, né? Eu falo que assim a escuta, o que é assim esse sair de si, né? Parece muito teórico, mas na verdade assim a gente está, né? Com nossos pensamentos, sentimentos, a gente tem as nossas percepções, julgamentos. Então, suspender um pouco isso, né? Abrir-se para aquilo que o outro realmente está falando, porque para você tentar compreender, né? Chegar nessa fase de compreender, você tem que abrir-se no sentido de suspender um pouco aquilo que você pensa sobre o outro, que você sente do outro, né, das suas percepções, porque a verdade é que não é fácil escutar, né, Dani? Não é fácil porque, Exatamente. às vezes, o que o outro fala não vai agradar os nossos ouvidos. E também, às vezes, o que o outro fala não é o que a gente quer ouvir, né? Aliás, às vezes é o Precisa contrário. coragem, né? E a gente, primeira atitude nossa é a ação de reagir ou julgar. E aí é que medida a sua qualidade de escuta. Né? Pensar que o quanto eu estou escutando, você quer medir sua qualidade de escuta? Escutando Faça a para pergunta para si. compreender e não para responder, ou Isso, aconselhar, ou dar uma solução. Ouvir, é, simplesmente ouvir. Quanto que você está conseguindo ouvir? isso, e a sua qualidade está o quanto você consegue aguentar, sustentar, é, ouvir o que o outro está falando sem reagir e julgar. Então, quanto que você consegue se manter, né? A qualidade vai estar justamente nisso, né? O quanto que você vai ser capaz de ouvir coisas que não te agradam, né? E aí que eu digo, né, o Dani, que a escuta, ela exige, sim, ela exige que realmente a gente esteja disposto a escutar, que a gente se ofereça, mas há outros aspectos importantes nessa escuta empática, né, que além da presença, como a gente já conversou aqui, né, que essa presença não só oferecer, mas sustentar, né, a primeira coisa, porque não basta você começar, você pode começar a escutar, daqui a pouco vem uma coisa que você lembra, nossa, eu não fiz isso, ou então vem um valor, uma ideia que você teve, ou então você está ouvindo o outro, e à medida que você vai ouvindo o outro, você já quer construir na sua cabeça ou uma solução, ou aquilo que você vai falar para ele, então já vai vindo a frase. Então, manter a presença da escuta significa você ser capaz de suspender tudo isso, né? Às vezes, ruídos que te atrapalham, às vezes. Então, ter a presença, manter essa presença, né? Não se deixando levar por essas tentações que nos tiram daquele lugar. Eu gosto Né? muito de uma frase que a gente conversando, um dia tu dissesse para mim, escrevesse, que eu até trouxe uma cola aqui, que diz assim, eu tenho um lugar para você em mim. Isso é se deixar afetar pelo outro. Isso é a verdadeira empatia. Né? A Irene lembrou aqui do tom de voz, quando você vai responder, não adianta você escutar maravilhosamente e depois, na hora que responder de forma violenta. Tá bom, eu já te ouvi, tá, ok. Era isso? Era uma escuta que você precisava? Ok, já te escutei, tchau, fui. Né? Ou então o silêncio. Né? Eu gosto muito dessa área de comunicação, a Adriana estuda bastante escuta, eu estudo muito comunicação, eu adoro essa parte de comunicação não verbal, o quanto que isso influencia nessa condução da resolução dos conflitos, né? O quanto isso é importante, e o quanto o silêncio também é violento, o quanto você olhar para a pessoa e não dizer nada, muitas vezes ela não quer. Né? Eu sempre me lembro daquele momento horroroso, né, que todo mundo que já passou vai passar, de perder alguém. Você, às vezes, chegar e abraçar a pessoa é suficiente. Essa é uma espécie de escuta que está dizendo, eu sinto com você a sua dor. Ponto. Não precisa dizer nada. Então, assim,
Isso é importante. A renúncia é você não tentar resolver o que está acontecendo, porque aquilo ali não tem conserto. Aquilo ali só precisa de acolhimento, né? Então, não só, obrigada, Irene, não só o ouvir, mas como é que vai ser essa devolutiva? Você pensar, a pessoa me pediu um conselho ou não? Se eu vou dar o conselho se ela pediu, é caber na dor do outro, é entender o que ele está precisando. E para isso tem que aguçar o ouvido muito, é sobre o que a gente está falando, e os olhos. Os olhos de ver e não de enxergar. Eu vi aqui a Irene falou exatamente isso. Com certeza vocês devem estar já se espelhando em muitas situações dessa e não tinham se dado conta também o quanto vocês são capazes de escutar, né? A gente está falando muito aqui para ajudar, né, a melhorar essa qualidade da escuta, torná-la mais efetiva. Mas eu tenho certeza que a gente também tem essa capacidade natural, sim, né, de já exercitar e já fazer tudo isso, né? Porque essa escuta envolve tudo, né? Isso que você está falando, a gente está falando do corpo. É o corpo presente, né? Não só o ouvido. Então, as nossas expressões, o tempo todo vai nos dizer o quanto nós estamos presentes ou não. E isso que você falou, né, de oferecer o lugar para o outro, é o que a gente chama o vazio. O vazio é como alguém vem conversar com você, contar algum problema, e você estivesse dizendo para ele, olha, vem, que eu estou aqui, e tem um lugar para você em mim, né? É igual colo de mãe, né? Você sentir aquele acolhimento do colo de mãe, né? É isso que dizia o post lá que a gente colocou ontem, né? Escutar de verdade é deixar-se afetar pelo outro. Afetar pelo outro, que está escrito naquela frase, é isso. Eu tenho um lugar para você em mim. E trazendo isso para o contexto familiar, que como a gente falou no meio, né? No começo, em algumas casas está o caos, na casa de todo mundo está um caos em algum momento, como eu falei, virou uma office, a gente está tendo que lidar com isso, assim, a gente não teve nem tempo de se preparar. Simplesmente as empresas, as escolas invadiram as casas invadiram as empresas e virou tudo uma coisa embolada, mas que com calma é possível a gente também administrar. E trazendo aqui para o contexto familiar, para os conflitos familiares, acho que é importante que a gente fale um pouquinho da escuta e a renúncia do poder. Agora vamos vestir aqui a pele de mãe e de esposa. Eu queria que a Adriana contasse depois um caso que ela me contou do marido, que acho que ilustra bem isso. Eu ia justamente agora contar isso, né? Vamos usar nossos exemplos. Momento ser humano, vamos lá. Aqui ninguém é tão diferente aqui, né? E realmente essa renúncia que é suspender, às vezes, o que a gente está pensando e sentindo em relação ao outro e naquilo que ele está falando, né? E a renúncia do poder, é bom dizer aqui, né? O carteiraço. E aí quando a gente fala na renúncia, a renúncia sim desse poder, porque nas nossas relações, e a escuta assim, na verdade ela vale para todas as relações, a gente está falando no contexto familiar, mas é relação de amigos, vizinhos, sócios, com o seu chefe. Então, às vezes, existe essa relação de poder, e como é importante a gente ter consciência disso, né? Porque, por exemplo, como mãe, é claro, quando eu vou, às vezes, conversar com meu filho, eu já venho, sem eu perceber, com esse poder, né? E aí, de repente, ele vem e começa a me contar uma história, e dentro de mim já vai borbulhando, eu já sei, isso daí eu já passei, eu tenho a minha experiência, né? Então, assim, baseado na minha experiência de vida, no meu conhecimento, eu já vou querer falar, já vou querer dar o meu, né, ensinar para ele. Então, suspender até isso, esse poder que a gente tem como pais, na nossa autoridade, não que você não vai poder depois falar da sua experiência. Não vai poder dar o plá, né? Às vezes precisa ouvir para poder pensar e falar firmemente, ninguém está falando aqui de ter pai geleia, como diz o Shinya Chique, não tem nada a ver com isso. É ser um pai presente que ouve, né? Que ouve, porque às vezes até o que o seu filho está trazendo nem é o que você ia, assim, se você já reagir e oferecer alguma coisa para ele, seja de conselho ou sua experiência, nem era aquilo que ele queria naquele momento, né? E até outro dia eu vivi isso aqui em casa. Adriana? Oi, voltou. Vamos lá. Então, e aí ele fala, com meu filho, eu estava falando de uma experiência, né? Ele veio, começou a falar, e eu escutando, tentando entender.
a última frase dele disse tudo. E não tinha nada, não é que não tinha nada a ver. Tudo que ele falou, ok, foi mais um desabafo, mas a última frase dele é que era importante. E se eu já tivesse reagido, eu sequer ia conseguir ouvir essa última frase. E foi essa última frase que é o que mostrou que estava lá no fundo, né, do lago, né, que a gente diz, e que foi emergindo à medida que ele foi falando, né. E aí eu tomei aquela frase, né, ficou comigo, porque ele falou a frase, virou as costas e foi embora, né, mas para mim aquilo foi muito importante, né, virou a chavinha. Né? Então, essa suspensão também da posição de poder é importante, né, porque a gente escuta achando que a gente já sabe o que o outro está falando, o que o outro vai dizer, eu já sei o que ele pensa, ainda mais no ambiente familiar, que a gente acha que já conhece os filhos, o marido, e lá vem ele com essa história de novo, lá vem ele mexer com isso, né? Então, assim, eu aqui, dentre esses passos da escuta, né, ô Dani, e né, entre eles, que a gente vai agora para outra questão, mas o último, assim, que é também muito importante, que vocês vão pensar, nossa, sério isso, né? Mas para escutar é preciso coragem. Você já, assim, já ouviu isso, né, lógico? Mas vocês já pensaram nisso? Sabe por quê? É preciso coragem, justamente porque nem sempre o que o outro vai falar vai ser agradável aos nossos ouvidos. E coragem para entrar nesse lugar, né? Nesse que a gente chama aqui meio tecnicamente de vazio, mas como eu antes falei da história com o marido, podia contar a história do marido, né? O que verdade. Na prática, né, a gente está se propondo aqui a falar dos conflitos familiares e abrindo o coração aqui do que acontece dentro da casa da gente também, né? Verdade. Bom, eu acho que ele não sei se ele está ouvindo aí, né? Desculpa aí, viu? Mas é do bem. Mas tudo bem, mas foi bem interessante mesmo isso, né? Eu tinha tido um pequeno conflito aí com ele e realmente internamente ainda estava muito irritada, né? Porque a coisa não tinha sido resolvida, né? E aí ele chegou, começou a me narrar alguns fatos sobre ele, algumas coisas que estavam acontecendo. Naquele momento, a minha reação era virar as costas e ir embora, né? Que eu estava extremamente irritada. E assim, não quero te escutar, né? Mas respirei, usei o meu alicerce, né? Janda, né? Contei até 10. E suspendi essa raiva, né, essa irritação temporária, e deixei ele falando. E à medida que ele foi falando, eu escutava, e até uma das técnicas que a gente aprende depois na comunicação violenta, né, que é você observa, escuta e repete o que a pessoa falou, resumindo, mais ou menos isso, né, você ouve, e para checar a informação, você fala mais ou menos o que ela falou de uma forma resumida. E foi o que eu fiz naquele momento, até porque eu não tinha nem condições de, né? Normalmente, a minha primeira reação sempre foi querer já aconselhar, consolar, ai, nossa, né? Mas naquele momento eu fiquei muito feliz porque eu consegui esses passos, né? Suspendi uma irritação, algumas poucas coisas, ele falava muita coisa, de vez em quando eu interrompia, repetia o que ele falava e, né, terminava, é isso que você está falando, é isso mesmo? Ele, é isso, e ele só confirmando, então é isso, então você está dizendo isso, e no final, ele acabou, é isso mesmo, Dri, é isso mesmo. Eu falei, então, agora entendi, né? Aí ele virou as costas e foi embora, simples assim. Né? Então, assim, ele não precisava de conselho, nem de consolo, né? O consolo dele, eu acho que eu posso dizer aqui, foi ele sentir que o quanto ele foi acolhido pela minha escuta. Exatamente. Né? E com a nossa conexão, como você falou, do silêncio, né, Dani, foi esse silêncio, né, silêncio bom, veio... silêncio que ele precisava, né? O silêncio que disse, eu estou aqui para te ouvir. Então, os 4 passos que eu escrevi aqui no chat, e a primeira vez que eu escrevi, eu errei, presença, né? Olhando esse exemplo da Adriana, a gente vê perfeitamente a presença, eu estou aqui para te ouvir de verdade. O vazio, eu estou muito brava contigo, mas eu vou te ouvir, ok? Eu vou pegar o que a gente brigou antes e vou colocar numa caixinha aqui do lado para poder te ouvir. Né? A renúncia, nossa, eu estou muito brava, mas eu estou disposta a sair desse lugar, entre aspas, de vítima, que eu não sei o que aconteceu, mas de estar chateada e de te ouvir. E a coragem de fazer tudo isso,
e de, naquele momento, não sucumbir àquela vontade. Está vendo como, apesar de tudo que tu me fizesse, eu fiquei aqui te ouvindo. Ter a coragem de não fazer isso. Então, realmente exercer na prática aquilo que a gente aprende na teoria, e eu acho isso muito bacana, e por isso que eu pedi para que ela trouxesse esse exemplo aqui, porque acho que ele diz tudo, né? Sim, e aí, emendando essa coragem que eu estava aqui pensando, né, Dani, e a humildade, né? Como às vezes a gente Total. precisa da humildade para escutar, porque às vezes isso a gente tem que estar usando muito hoje, porque lembrando que a escuta não é só quando a gente está ouvindo a pessoa falar, mas escrevendo, né? Vamos falar, hoje usa o WhatsApp, que a gente está usando como nunca. A pessoa escreve ou manda áudio, você não está vendo ela. Existe uma comunicação absurda nesses meios, mas em que você não tem a sua truncada, presença. né? E muito truncada. Eu digo que é uma comunicação, quem já mediou comigo sabe, né? Eu faço muito isso, eu não sei se vai aparecer aqui, esse desenho aqui é uma comunicação assim, e é uma comunicação que dá espaços, né? Eu acho que eu preciso até botar isso no computador. Dá espaços, quando ela tá assim, além de ser enroscada, ela dá espaços para que a gente possa preencher com suposições, ver o que, que a pessoa achou. A gente aqui já está indo para outro caminho, que é um outro dia que a gente vai falar. Mas essa comunicação, às vezes, quando não há a escuta, dá margem a gente ir embora. Eu peço aqui licença para uma amiga nossa querida que está nos ouvindo, para contar rapidamente um caso que ela nos contou num outro curso, num curso que a gente fez, dos filhos que estavam brincando. Mostra o desenho de novo, Dani. É um telefone sem fio. E aí, como a gente faz essa coisa assim, toda enroscada, eu vou fazer bonito. Aí um dia eu posto aqui na Pactum. É porque isso dá espaço para a gente achar o que a gente quer. E isso acontece com todo mundo. Aconteceu com a gente ontem. E a gente sentou, conversou e ok. E por causa de uma palavra. Né? Por causa de uma palavra. As palavras. Escrita e a gente no não escuta a palavra. A gente não escuta, Isso, exato, a gente não escuta a palavra, a gente lê a palavra como ela vem. E a gente lê a palavra com as nossas lentes. O que eu falei lá no começo, o conflito vem por quê? Porque a gente lê com as lentes do que a gente tem na nossa mochila. E quando a gente escreve, a gente não imagina como é que o outro vai receber isso. E às vezes a gente coloca de uma forma que não é o que a gente quer dizer. Né? Então a Janda está trazendo aqui, respeitar o tempo de cada um de acordo com a bagagem que tem no momento. Exatamente, Janda. Então, assim, as pessoas nesse momento, o poder de escuta está mais difícil porque está todo mundo precisando falar, a gente está agoniado, a gente está trancado, né? Mas voltando aqui para o exemplo da nossa amiga, que eu acho que ilustra bem essa questão, dos filhos que estavam brincando, eu já pedi direitos autorais para ela para usar isso até em aula, que os filhos estavam brincando juntos, né? A mãe feliz porque os filhos estão brincando juntos nessa época de pandemia, não estão brigando, que delícia, oceano azul, né, do lar. E aí, de repente, ela chega e a menina está no quarto. Daí ela diz, minha filha, o que aconteceu? Ela disse, o meu irmão estava brincando comigo, jogando, mas agora quis jogar com um amigo. Ela virou as costas, foi lá no quarto, abriu a porta do filho e disse, meu filho, agora que a tua irmã estava brincando contigo, simplesmente porque entrou o amigo, você simplesmente descartou a tua irmã. Onde é que já se viu isso? Que absurdo. Aí ela disse que o menino não falou nada, ela voltou para a menina e disse, filha, eu já falei com o teu irmão, que coisa feia que ele fez, que coisa ruim. A menina olhou para ela e disse, mãe, eu tô de boa, eu já estava cansada de jogar. Ele foi jogar com os amigos dele, mas eu não tô chateada, eu tô de boa. Aí ela, né, tipo assim, posso voltar o relógio para consertar a bobagem que eu fiz, né, se desse? Volta lá, diz pro menino, olha, filho, desculpa, né, pelo que eu falei, não foi bacana, eu briguei contigo porque a tua irmã agora me falou que tá de boa, né, eu vou usar aqui o que ela disse, e ele vira para mim e diz assim, mãe, eu não falei nada porque eu vi que você estava muito brava. Mas ela saiu daqui de boa. Isso foi conversado entre nós. Não foi que eu chutei ela, como você falou. Então, é o que eu digo. Nesse momento, o relógio volta, por favor, porque eu fiz algumas bobagens que eu não queria ter feito. E quem nunca, né? Como mãe, que viu uma coisa, a gente briga, às vezes fala de uma forma violenta e depois não dá mais para voltar atrás. Aí tem que sentar e dizer, ó, sinto muito. Sinto muito pelo que eu fiz, sou humana,
olha para mim como mãe. Então, eu queria trazer o que é o não escutar dentro desse contexto familiar. Sim. Ô Dani, e aí eu trago aqui justamente uma reflexão em relação a isso, que até nos conforta, né? A gente ter claro que escutar é estar também preparado para abrir-se para o fracasso da comunicação. Sim, porque não significa que você se propôs a escutar, você fala, hoje eu vou fazer aquele exercício, eu vou estar em paz, eu vou, né? E se propõe, tem toda a boa intenção, né? Faz tudo bonitinho, tá lá escutando, não significa que você vai conseguir, no sentido assim, de ter um resultado, a gente tem que estar preparado para abrir-se, porque é comunicação, e nós somos humanos, e falhamos. Então, vai ter mal entendido, né? A comunicação deixa vazios, às vezes a gente acha que está tudo certo, e às vezes é alguma coisinha que ficou, e aquele ficou lá, ó, de repente pode virar um outro conflito, né? Ficou cada um achando que estava resolvido e não estava. Então, o escutar, acima de tudo, né? É a gente saber que a gente tem que estar aberto para o fracasso da comunicação. E sim, né, se houver esse fracasso, como foi, né, dessa nossa amiga, né, entre aspas, um fracasso no sentido de que, né, não houve escuta, ou se houve, né, que a gente vai, né, voltar atrás, vamos tentar de novo, e ela fez, foi lá e escutou a filha, mesmo que fosse no segundo momento. Exatamente. E tá tudo bem. E é isso que eu coloquei ali no chat, tentar, 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 errar e conseguir. Mas a Sônia trouxe uma coisa muito bacana, isso, que ela também é mediadora, né? Então ela trouxe ali, escutar para entender o real interesse. Para quem não é mediador e está nos ouvindo, é aquilo que eu falei no começo. O interesse é o que a pessoa realmente precisa. E nem sempre é o que ela traz, o que ela nos traz como questão, como posição que a gente fala, o que ela quer, nem sempre é o que ela precisa. E você escutar vai fazer uma conexão, você vai conseguir entender para responder de uma forma a atender o real interesse, até de uma criança. Porque trazendo mais uma vez aqui o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, atrás de toda manifestação agressiva, né? A agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Quando eu comecei a ouvir falar de comunicação não violenta, você, tá bom, ok, tá. E é quando a gente começa a perceber, na prática, o quanto isso é verdade, né? A gente vê a importância da escuta. A gente vê a importância de trocar as lentes, de não julgar. A Janda está colocando aqui, né? Recomeçar requer humildade e coragem, né? Então, iniciar a escuta requer isso. E recomeçar, mais ainda, né? Mais ainda a coragem de novo e essa humildade, de você tentar novamente resgatar essa escuta. E aí, Dani, assim... A gente está só um pouquinho. A gente está partindo agora aqui para o fim. A gente tem aqui mais uns 10, 12 minutinhos. Eu queria lembrar, Adriana, de uma coisa que a gente falou, que a gente acha muito bacana, que além do poder de escutar o outro, uma outra coisa que a escuta faz. Uma outra coisa maravilhosa que a escuta faz. Maravilhosa. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando a gente escuta o outro, e à medida que a gente vai escutando, validando, reconhecendo, ele vai se sentindo acolhido, e à medida que ele vai falando, isso possibilita que a própria pessoa se escute. Vocês já pensaram nisso? Que à medida que você vai falando, você mesmo vai se escutando. E à medida que você possibilita que o outro fale nesse espaço de acolhimento, ele vai falando e vai se escutando, e isso já vai gerando uma mudança, uma transformação na pessoa. Ela se escutando, às vezes, ela vai ter noção, identificar, às vezes, algo do interno dela, que ela nem tinha escutado, né, que estava lá, que vem à tona. Quantas vezes eu estou, às vezes, conversando com a Dani, que tem uma ótima escuta, né, e aí, às vezes, nesse espaço que ela está me escutando, e eu vou falando, e daqui a pouco eu falo, nossa, Dani, mas eu não tinha pensado nisso, agora eu estou concluindo isso, e sendo que ela não falou nada, eu mesmo refleti, concluí, e veio, quer dizer, a gente vai falando e vai se escutando, né? Então, quando a gente escuta, não é só a gente que escuta, a pessoa que fala também escuta, né? Escutando, isso também vai gerando
né, algo nela e até mesmo uma transformação. Se você pensar na terapia, né, a terapia, a base também é isso, né, o terapeuta escuta, né, e quem é atendido, né, o paciente, ele vai falando e se escutando, né, então é um instrumento, assim, muito importante até mesmo em outras áreas, né. É por isso que a gente diz que a escuta cura. A escuta é um instrumento de cura. A Cláudia traz aqui uma coisa muito bacana, que é o quanto esta pandemia nos permite treinar isso. Então, a partir de hoje, a gente vai, todo mundo que estava aqui, treinar, 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 errar, ser humilde, aquilo que a Adriana falou, humildade de dizer, nós somos imperfeitos. Como eu falei lá antes, isso pressupõe esforço, e é esforço cerebral. Quem estudar um pouquinho de neurociência vai ver que a gente tem dois sistemas. O sistema 1, as amígdalas do cérebro, que, me desculpem se tiver psicólogos aqui, eu não estou sendo teórica, estou tentando trazer para um jeito mais palpável, mais do dia a dia, né? Então, o sistema 1, ele é acionado, é esse mecanismo de luta e fuga, ouvir para responder, ouvir para se defender. A gente acessar o sistema 2, né? O sistema 1 é aquele do reflexo, é quando você está dirigindo e diz assim, nossa, como é que eu já estou aqui? Isso é sistema 1. O sistema 2 é o sistema do mindfulness, é a presença, é você querer, é você não julgar. O não julgar não é um botãozinho, né? A agenda está trazendo aqui uma coisa muito bacana também que eu quero trazer. Quanto mais eu falo, mais me escuto. A solução está dentro de mim. E é uma coisa que a gente trabalha demais na mediação, a autorresponsabilidade. O que eu fiz para isso acontecer e o que eu posso fazer para melhorar. Então, isso é um dia a gente vai fazer uma live sobre isso, porque também é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? A autorresponsabilidade. A Irene também está trazendo outra questão. Muitas pessoas têm dificuldade de expressar seus sentimentos. Perfeito, Irene. Porque emoção a gente não governa. Emoção é um carro desgovernado. E sentimento, muitas vezes, as pessoas sufocam. E às vezes, eu vou usar uma palavra aqui, simulam. Mas, né, simulam inconscientemente, não demonstram. Né? Então, isso aí dá pano para manga muito. Não dá para você controlar as emoções, a gente tem que saber lidar, né, com as emoções para a gente poder expressar nossos sentimentos verdadeiramente, aquilo que a gente quer expressar, né, e aí está a dificuldade. E é mais uma vez por isso que eu falo, quem tem dificuldade de expressar, precisa de uma boa escuta, né, alguém que realmente esteja disposto a ajudá-lo nisso. E esse protagonismo que a Janda fala, talvez entre justamente aí, né, se a pessoa fala alguma coisa que seja e se sente, né, acolhida, segura, à medida que ela vai, talvez precise até dessa segurança para expressar o sentimento, que às vezes está na insegurança, né, a dificuldade, né, disso. Então, assim, que a gente vai, né, chegando aí à parte final mesmo, né, o nosso tempo se esgotando, e nessa conversa tão gostosa, assim, que foi, né, agora de manhã, e eu queria, assim, terminar colocando uma última reflexão, né, que a gente falou tanto de escutar, eu escutar o outro, mas a gente precisa lembrar que a primeira escuta é conosco mesmo. A gente chama isso de autoconexão. Então, assim, se a gente não começar escutando, né, o que a gente tem para dizer para nós, está lá dentro, a gente vai ter mais dificuldade para oferecer essa escuta. A gente só pode oferecer o que a gente tem, né? Então, assim, a gente precisa primeiro buscar uma conexão, né, porque o grande objetivo, né, e o grande mágica da escuta é essa conexão que a gente consegue fazer com as pessoas. Então, a gente primeiro precisa buscar a autoconexão, né, do escutar-se assim, para a gente estar, né, aberta, né, para o outro. E, assim, por isso que essa frase, né, aqui que eu quero ler, né, que eu coloquei lá no post, que eu acho que diz tudo, né, um resumo de tudo nossa conversa de hoje, desse poder mágico da escuta, que eu trago desse livro, do Palhaço Psicanalista, né, eu acho que eu já falei para algumas pessoas sobre esse livro maravilhoso, que é de um palhaço. É o Cláudio Tebas, que é um palhaço. Inclusive, fica aqui uma dica e o Christian Dunker, que é psicanalista. É maravilhoso esse livro. E fica aqui uma dica só, Adriana.
antes de tu falar que é deles, só para já te devolvo a palavra, só para eu não esquecer, o Cláudio Tebas tem um vídeo no YouTube que fala que tem o título Fala que eu não te escuto. Procurem esse vídeo, é maravilhoso. Ele chega na rua e diz assim, eu vou ali, onde é que é a casa da dona fulana que eu vou ali assaltá-la? E as pessoas não escutam o que ele fala. As pessoas dão o endereço da dona fulana. Então, ouçam esse vídeo. Vejam, ele é maravilhoso. Fica aqui a dica. Desculpa, pode continuar. Sim. Não, foi ótimo você colocar, porque ele tem vários, aliás, assim, o conteúdo é um livro muito leve, né, e que nos ajuda mesmo a refletir sobre essa habilidade da escuta, nos dá das dicas muito interessantes, né, que a gente fala, nossa, um palhaço falando de escuta, então, vamos ler lá que vocês vão entender por que o palhaço também fala de escuta, né. Eu estou propondo já aqui, acabei de ter uma ideia de propor um grupo de estudo desse livro, que tal, aqui na Pactum. Ele é assim maravilhoso, viu? E olha a frase que ele traz aqui, né? Quem se sente escutado se sente relevante, pertencente, importante, se sente incluído. Nossa, essa frase, assim, eu leio sempre me arrepia, né? Porque eu falo, gente, não tem coisa melhor quando você consegue que alguém te ofereceu uma escuta ao final, você faz assim, né? Dá aquele suspiro de que, nossa, que bom que ela me compreendeu, ele me compreendeu, não é? Aquele sentimento assim, alguém que te escutou, quando você sente isso, você se sente compreendido, e a melhor coisa que tem, porque quando você se sente compreendido, você sente que você está fazendo parte do universo daquela pessoa. Então eu falo que isso é uma troca de energias, é algo assim, mágico mesmo. Né? Assim. Mágico e trabalhado, né? Eu sempre digo que nem a mediação. As pessoas chegam e dizem assim, nossa, que maravilha isso que vocês fazem aqui. Eu disse, não, quem faz somos todos nós, porque a gente sentou, estudou e trabalhou. Mais uma vez, muito obrigada. Dessa frase da Adriana, eu deixo aqui a nossa mensagem final. Vamos ouvir e incluir todos da nossa casa, começando pela nossa casa. As pessoas que a gente está vivendo, tendo que dividir espaço, e as pessoas que a gente está convivendo virtualmente, como a gente está com vocês agora. Foi maravilhosa essa interação que a gente teve aqui, esse momento. Foi muito bom estar aqui com vocês e tomara que a gente venha outras vezes. Mandem aí dúvidas, dicas, matérias que vocês querem ver aqui, que a gente vai fazer outras lives com vocês. Muito obrigada por estarem esse tempo todo aqui com a gente. Até mais, um abraço. Só aí a Cláudia falou, como a Cláudia falou aí, vamos praticar a escuta hoje, hein, gente? Depois vocês dão um retorno, feedback, se está dando certo, e a gente responde aí no direct, tá bom? E eu vou abrir o grupo do livro, viu? Vou abrir o grupo do livro do Notícias aqui na Pactum. Acompanhem por aqui. Um beijo, obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, valeu, parceira. Janda, amigas. Tchau. A Eliane, todos, abraço. Fabiana, querida. Cris, todos que estão sempre com a gente. Um beijo. A Eliane participou, a Jô que me ouviu lá da Espanha. Jô, você aí longe, me ouvindo, me escutando, obrigada. Obrigada pela escutativa que vocês fizeram aí com a gente. Até mais. Liz, eu vou mandar a frase